Nós continuamos olhando para o propósito de Deus nessa série que nós temos refletido neste período, que nos faz um confronto tão grande, que é nesse buscar do avivamento. E interessante porque desde o começo a gente tem tratado que, na verdade, buscar o avivamento é negar cada dia mais a nós mesmos, porque não existe busca da manifestação do Espírito de Deus na nossa vida se nós continuarmos como nós estamos. Se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não formos para a cruz, fica difícil, porque Deus não vai usar a minha vida e a sua, Deus não vai falar através de nós quando nós não colocarmos nosso coração na presença dEle. No domingo passado nós começamos a dar o primeiro passo nesse convite de ir fundo, neste avivamento que Ele nos convida. E hoje nós começamos o que vai ser a pregação da agora à noite, domingo de manhã e domingo à noite, num outro ponto tão conflitante como no domingo passado. Domingo passado eu e você fomos convidados a perdoar. E neste domingo, hoje à noite, quarta-feira e no domingo, o nosso convite vai ser fecharmos a nossa boca e cuidar com as palavras que saem da nossa boca. Eu quero convidar você a orar neste momento para que a gente possa colocar a nossa vida, o nosso coração, as nossas intenções na presença do Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele possa nos levar ao centro da vontade dEle. Estou olhando aqui, o Pienta e a irmã Ana são corajosos. Estão aqui de touca, de cachecol, o Samir e o Antônio estão ali também, o Emerson, o Gabriel, o Samuel, Fábio ali na transmissão com o Robson, e a gente está aqui, mas não está congelando, em nome de Jesus. O calor do Espírito de Deus aquece. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque nós temos a liberdade de cultuar o Senhor, os meus irmãos que estão nas suas casas neste momento, nós que estamos aqui no templo, queremos nos curvar diante da tua grandeza, agradecer porque o Senhor ainda nos mantém aqui, e enquanto aqui estamos, nós entendemos que o Senhor tem missão para nós. Por isso queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter foco, a olhar para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e a fazer e falar através de nós. Abençoa-nos nesses dias. Se algum desses pontos que tocam no nosso coração e pode, por algum motivo, querer nos levar a fugir, que o teu Espírito nos traga convencimento. Cada membro da tua igreja, cada pessoa que tem nos acompanhado nessas pregações, porque nós queremos caminhar neste segundo semestre e sermos transformados em cada dia deles para a honra e glória do teu nome. Quando nós chegarmos, Senhor, lá no final do ano, o desejo do meu coração é olhar para a minha vida e que cada irmão possa olhar para a sua vida e enxergar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor transformou para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, no verso 15, que é o texto que nós vamos começar a refletir nele hoje. Um texto curto, profundo, que nos traz 3 pregações tranquilamente naquilo que Deus quer falar conosco. Mateus, capítulo 18, no verso 15. A palavra do Senhor diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Vamos continuar? No verso 16. Mas se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas, e elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmado pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. No verso 17. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja, e se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Mas o foco nosso é a primeira parte do texto, que é o verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Um outro texto que eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, no verso 29. Efésios 4, 29. A palavra do Senhor também nos exorta nesse sentido do cuidar com a boca, que é o começo da nossa reflexão de hoje. Efésios 4, 29. A palavra do Senhor nos diz: não digam palavras que fazem mal aos outros,
mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Para as coisas que vocês dizem, façam bem aos que ouvem. Vou repetir. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês digam façam bem aos que ouvem. O terceiro texto, Tito, capítulo 3, no verso 10 e verso 11. A palavra do Senhor nos diz através deste texto: se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha mais a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como essa abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Vou ler de novo como eu li os outros textos também. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como essa abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Os três textos que nós começamos a embasar, e nós vamos trazer outros ao longo de hoje e de domingo, para esse cuidado que aqui neste livro, nessa série que nós estamos pregando, que se chama Liberando o Fluir do Avivamento, em que ele traz o tema como fofoca, insinuação e calúnia. Fofoca, insinuação e calúnia, e ele traz como um pecado que atrapalha com que eu e você venhamos a perder o fluir do avivamento. Ou seja, da mesma forma que o perdão, a não liberalidade do perdão, o não liberar perdão, não permite ou não permitia, porque domingo nós fomos convidados exaustivamente a fazer isso. A fofoca, a má intenção da boca, ele usa aqui insinuação, porque insinuação é aquilo que eu não digo, mas eu dou a entender ou induzo as pessoas a pensar, e a calúnia, que é quando eu crio alguma coisa a respeito de alguém, também são pontos que não vão me permitir viver o fluir do avivamento. Então, de novo, esses pontos que o Espírito de Deus está nos levando a sermos ministrados nesses dias, todos eles, por isso eu tenho dito tanto que ele nos convida a ir para a cruz. Porque, primeiro, eu preciso perdoar. Segundo, eu preciso cuidar da minha boca, para que eu não carregue conversa, e a gente vai ver, para que eu não escute conversa, para que eu não insinue questões a respeito do outro, e para que eu não crie coisas, para que eu não pratique os fake news da vida, né? Que é um termo hoje na moda, mas para que eu não crie com o meu coração e saia espalhando coisas a respeito dos outros que eu acho. Porque quando eu vou caluniar, pode ser que eu esteja criando por intenção, pode ser que eu comecei a pensar nisso por causa de mim mesmo, e eu acabo levando coisas que não são verdadeiras a respeito do outro. Todos estes pontos vão impedir que eu e você aprofundemos no avivamento, que eu e você entremos mais profundo nas águas, porque nós entristecemos o Espírito de Deus, nós damos legalidade a Satanás sobre a nossa vida, quando a gente participa de alguma coisa assim. Todas elas são muito próximas, né? Da mesma forma que eu não devo falar, eu não devo dar ouvido para que alguém fale. Da mesma forma que eu não devo compartilhar, eu devo cuidar com aquele que compartilha. Preparando a pregação já hoje de domingo, ele está tratando lá que, mas eu não quero nem ir para lá ainda, mas algumas pessoas se sentem até orgulhosas de dizer assim, todo mundo me procura para conversar. Mas aí quando você vai ver, procura para conversar, para ter em você um ponto de apoio para falar de alguém. Então cuida para que isso não seja um orgulho, porque se alguém te procura para falar de alguém, é porque de alguma forma ele achou liberdade em você para ser esse ponto de apoio da conversa que não é adequada. E a gente precisa ter coragem de se posicionar. E o posicionar-se é assim, eu não quero ouvir, não sou obrigado a ouvir, ou eu gosto muito de quando tem alguma situação assim, então, por exemplo, eu estou aqui com o Gabriel e a irmã Ana, aí o Gabriel vem me falar que a irmã Ana disse alguma coisa, Gabriel, segura aqui, irmã Ana, faz favor, vem aqui um pouquinho. E nisso eu faço o confronto, não é porque eu quero constranger, eu não quero causar uma continuidade de algo que não deve acontecer.
E essa é uma prática que nós precisamos ter enquanto cristãos. Quando alguém chega para você e diz assim, eu vou te contar uma coisa do Emerson, mas você não pode falar para ele. Então não me fale, porque se eu não posso falar com ele sobre isso, eu também não quero saber. Então eu começo a tomar posição contrária, não dou legalidade para a minha vida, te ajudo vamos lá, se eu vou falar para você, você está me ajudando a não errar, a não falar o que eu não deveria falar. Então nós precisamos cuidar muito disso. Me lembrei agora, há algum tempo, acho que o ano passado, ano atrasado, não sei, não estava nem em época de pandemia, eu e a Tânia saímos, a gente estava no carro, só nós dois, e eu ia contar um negócio para ela, mas não era nada de segredo, porque eu não falo, porque ela não pergunta, graças a Deus, ela é extremamente discreta com isso, louvo a Deus por isso. A Tânia nunca perguntou o que alguém disse ou deixou de dizer, e eu louvo a Deus mesmo por isso, porque me poupa, né? Porque eu também não poderia falar pela ética, mas a gente estava no carro, e alguma coisa que eu falei, tem uma coisa para te contar, mas não deveria. E ela disse assim, se não deveria, não fala. É melhor para você, para mim e para nós dois diante de Deus. Então, a gente precisa, e até eu me constrangi porque é algo assim bobo, mas ela estava certa. E a gente precisa cuidar. Nós precisamos vigiar, porque isso me impede de caminhar naquilo que Deus quer. Então, ele diz que fofoca, calúnia, divisão fazem parte não só da igreja, mas na nossa vida cotidiana, da vida do cidadão. No trabalho, quantas conversas, às vezes, que acontecem, que destroem pessoas, na escola, na vizinhança, dentro da nossa casa, na nossa família. É um diz que, é uma conversa sem fim, é um negócio que incomoda e que não deve proceder da minha boca e da sua. Talvez, e de novo, em todas essas ministrações, eu quero pedir para você que se você está ouvindo e pensando em outra pessoa, apaga a pessoa e traz para você, eu estou trazendo para mim, e tenho feito um grande exercício de olhar para essas pregações e permitir que Deus me exorte naquilo que Ele quer, e eu estou sendo muito honesto com você que tem participado desses cultos, porque se Deus quer trabalhar algo na minha vida, eu quero que Ele trabalhe na minha vida. Se Ele entende, você entende que Ele tem algo para trabalhar na sua vida, não perca a oportunidade. Não tente levar isso para outro, porque Deus está falando contigo. Deixe que Deus fale com o outro, que o outro possa ouvir ao Senhor. Nós que estamos nos submetendo, então, a essas ministrações, desde o começo do mês de julho, e nós sabemos que individualmente, que Deus tem pedido coisas para mim e para você que são desafiadoras. Algumas pessoas procuram após esses cultos dizendo, pastor, que desafio isso. Como é difícil, eu não achava que isso pegasse tanto. Mas Deus tem falado individualmente comigo e com você, enquanto igreja, mas enquanto igreja individual, para depois falarmos com nós coletivamente, porque Deus quer limpar a casa. Deus quer tirar aquilo que atrapalha Ele, dele usar a minha vida e a sua, dele fazer aquilo que Ele quer. Mas nós precisamos entender que esse Deus que mostra aquilo que Ele quer moldar na minha vida e na sua, Ele não apenas quer moldar, mas Ele quer nos ajudar a mudar. E Ele vai fazer aquilo que eu e você, muitas vezes, não conseguimos pela nossa natureza, por aquilo que nós fomos acostumados. Eu me lembro de uma das pregações, quando eu estava trazendo o embasamento sobre o avivamento, eu disse que algumas pessoas crescem com o hábito de mentir. Porque mentir às vezes para si mesmo, porque foi uma forma de defesa, uma forma que ele aprendeu de viver, e aí você precisa mudar isso na tua vida, e quem vai te ajudar a mudar isso é o Espírito de Deus. Talvez algo que seja tão enraizado, falar mal de alguém na tua história, é tão comum para você, mas o Espírito de Deus vai te ajudar a começar a se ouvir quando você abre a tua boca. Quando você vai falar de alguém, vem ali um sentimento naquela hora e você pode fechar a boca e dizer, Senhor, glória a Deus porque eu percebi. E não continua. É algo doentio que algumas pessoas têm no compartilhar dos outros. Fale de você, fale da sua vida, fale de coisas boas, mas não fique carregando coisas a respeito dos outros. Principalmente quando nós carregamos coisas que podem envenenar alguém contra outros. Quando eu posso colocar alguém com sentimento ou ressentimento com relação a algum irmão da igreja, alguém da minha casa, alguém da minha vizinhança, alguém do meu trabalho. Sabe, a gente tenta aliar pessoas, é como se nós fôssemos uma competição e eu preciso trazer pessoas para o meu lado. Então eu vou saindo falando mal de alguns para que esses para quem eu falei tomem a minha dor e venha lutar ou jogar no meu time.
E aí você me perdoe, mas se eu faço isso, o meu time está sendo comandado pelo demônio. Porque eu estou fazendo aquilo que agrada a ele. Desculpa, me perdoem. Mas é exatamente isso. Né? Isso não agrada a Deus. Então elimina, coloca por terra, não permite que isso aconteça. E Deus tem o propósito de que a gente possa ser tratado, curado. Quando nós começamos a mexer com alguns pontos assim, é muito similar ao que a gente trabalha lá no Discipulado de Libertação, e eu falo lá para as pessoas o seguinte: aquilo que Deus está trazendo no teu coração, se trouxer tristeza agora, não permita que essa tristeza seja para te desanimar, mas para você se animar e tratar. Então, disso que esse convite do ir às águas profundas, que Deus possa fazer na minha vida e na sua, não seja só para trazer e você olhar e dizer assim: nossa, eu sou terrível mesmo. Não! Olha e fala: Senhor, eu quero mudança. Senhor, muda a minha vida, muda o meu caráter, muda a minha personalidade, que o Senhor também pode ainda. Muda tudo em mim, porque eu quero ser diferente. Se as pessoas me viam como alguém que sempre estava falando mal dos outros, que daqui a algum tempo as pessoas possam olhar, e ao longo que a gente vai renovando os relacionamentos, que as pessoas que nos conheçam novas não tenham essa ideia a nosso respeito, e que aquelas que nos conheceram olhem e digam assim: nossa, como mudou. Que bênção, não fala mais. Olha que coisa boa, não é uma pessoa que fica carregando coisas erradas a respeito dos outros. Sentir culpado, sem esperança, é o que Satanás quer lançar no teu coração. Então, quando você se olha, quando eu me olho neste período, quando Deus está nos apontando, nos direcionando, nos instruindo, se eu olhar para mim e eu não enxergar a esperança, ore a respeito disso, porque isso é o que o demônio quer. E o que alguns fazem neste momento? Ah, o pastor está pedindo coisa impossível, então eu não vou nem caminhar. Ah, não quero mais ir nessa igreja. Ah, essas pregações estão chatas, eu não quero mais ouvir isso. Fecha a Bíblia e toca a vida do jeito que está. Este é o propósito do demônio, para a minha vida e para a sua. O que Deus quer é mudança, é esperança renovadora, é esperança que nos leve a buscar aquilo que Ele tem para nós, é esperança para a gente ser novo, para a honra e glória do nome dEle. E aí, quando nós vamos sendo renovados, o Espírito de Deus vai cuidando da nossa vida, e nós começamos então a levar deste Evangelho cada vez mais livres, né, nessa liberdade que Ele coloca sobre a minha vida e sobre a sua. Lembre-se que Deus dá graça abundante para aquele que se arrepende e busca mudança. Deus enche de graça aquele que entende o chamado e aquele que se dispõe no chamado da mudança que Deus faz. Esses padrões que a gente está começando a estudar, que é o padrão da fofoca, da calúnia, das palavras malditas. O que são palavras malditas? São palavras que eu digo e que vão machucar. Palavras que eu digo que vão ofender. Palavras que eu digo que ela tem um poder de torcer, né? Como se você enfiasse a faca no peito do outro e você ainda torce depois. E nós podemos fazer isso algumas vezes de forma muito ardilosa, de forma que dá legalidade ao demônio para usar a nossa boca. Eu não estou aqui para falar dele, mas nós precisamos entender que a gente pode se prestar ao papel. Algo que vai ferir, que não edifica, que não muda. Então esses padrões que são fofocas, calúnias, palavras malditas e insinuações estão no nível que ele chama de pandemia. E eu achei muito interessante, porque esse livro é de 17 anos atrás, eu acho. Foi quando eu tive contato com esse material pela primeira vez. E o Dr. Gregory Frizel fala lá sobre pandemia. Essas palavras estão como pandemia. E eu fiquei pensando que agora a gente entende o que é uma pandemia. Há 17 anos atrás eu não tinha noção, e creio que nem você, do que é uma pandemia. O que é viver uma pandemia? É se isolar, é fazer isolamento social, é não abraçar, é não se cumprimentar, é muitos de nós não virmos à igreja porque a gente ficou um tempo escondido dentro de casa, porque a pandemia, ela contamina, e foi isso que a gente viveu, não só no Brasil, mas no mundo, no último ano e meio, né? Contaminou o mundo, a pandemia contaminou, não é isso? Agora, olha só, ele traz, aqui ele traz palavra profética, né? Que esse sentimento, esse padrão, esse comportamento, ele age como uma pandemia, ou seja, a fofoca, a calúnia, a palavra maldita e a insinuação, ela é como uma pandemia, ou seja, ela contamina o mundo. Dá para entender com mais propriedade agora esse negócio? Fica mais
próximo de nós, porque infelizmente a gente conheceu o que é uma pandemia. A gente ouvia falar de pandemia lá na peste negra e outras que aconteceram, mas nós somos uma geração que sabemos o que é viver um isolamento, que ficar trancado dentro de casa, viver o medo do que nós vivemos. Então essas palavras que podem sair da minha boca e na sua, elas podem ser tão... como que eu vou dizer isso? Elas podem contaminar tanto quanto o risco que a gente tem, por exemplo, do Covid. Então que a máscara que a gente usa hoje para não ser contaminado, que a gente possa usar para que nós não contaminemos pessoas. Que a gente use a máscara para que a gente possa se calar diante do Espírito de Deus e não ser a nossa boca, a boca que contamina o mundo, porque a gente não tem noção de onde vai as palavras que saem da nossa boca, e que se saem da nossa boca é porque está no nosso coração. De novo, que Deus tenha misericórdia de nós diante disso, né? Nessa pandemia, a proliferação da palavra que não é bênção também precisa nos levar a cuidar daquilo que sai da nossa boca. Este pecado da palavra, da fofoca, da maledicência, da insinuação, da palavra maldita, ela se tornou tão natural e tão sutil nos ambientes que as pessoas fazem como se não fosse nada. Como se não fosse afetar, como se não fosse destruir, como se não fosse magoar, como se não desse legalidade para Satanás, como se a gente não se tornasse alguém até não benquisto às vezes por aquilo que fazemos. Algumas pessoas usam a fofoca até no nome de Deus, né? Aquela história de vou lá, hoje não mais, né? Mas quando a gente tinha aqui o culto de oração, e eu não estou dizendo que isso acontecia aqui, tá? Estou dando o exemplo. Tinha aqui o culto de oração, eu poderia chegar aqui e dizer assim, eu quero pedir oração pelo Gabriel. Aí era o suficiente eu dizer que eu quero pedir oração pelo Gabriel, porque Deus sabe qual é o motivo da oração que eu teria por ele. Mas aí quando eu quero compartilhar, eu dizia assim, eu só vou dizer porque é para orar, tá? Mas o Gabriel tá assim, 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 assim. Contava a história do sujeito numa proposta de orar pelo sujeito, enquanto na verdade eu estava distribuindo aquilo que não era necessário. Gente, não precisa. Não precisa. Até dizer assim, quero que ore por fulano, amém. Mas eu não preciso entrar em detalhes, eu não preciso expor a vida das pessoas. É muito constrangedor. Então, em alguns momentos, em algumas situações, algumas pessoas usam até o nome de Deus para compartilhar aquilo que não deveria ser compartilhado, aquilo que ele não consegue guardar no seu coração ou na sua boca. Me lembrei de uma história bem bestinha, bem bobinha, que eu vi não sei onde uma vez que o cara foi confessar o pecado dele. Iam um confessar o pecado um para o outro, né? Um amigo para o outro, e aí um confessou o pecado dele, ele disse, agora confesso, ele falou, o meu é que eu não sei guardar segredo, né? E aquele que contou, estava contando algo muito sério, não podia ser compartilhado, e o outro falou, e o meu pecado é que eu não sei guardar segredo, então aquilo que ele tinha trazido estava lá, ia para o jornal no dia seguinte. Então esse pecado, ele não pode se tornar algo natural. Ele não pode se tornar algo que a gente não fique surpreso com ele, né? Não posso dar nome de preocupação à intenção de falar da vida dos outros. Eu não posso permitir que isso seja normal na minha vida. E eu preciso vigiar. É muito comum, em defesa de outros, eu contaminar a igreja com conversas paralelas que não são necessárias. E as pessoas levam isso de forma muito tranquila. E não é isso que a palavra aqui está nos orientando. O outro importante neste início de reflexão sobre esse ponto é que antes de levar a conversa de outros, nós às vezes não importamos se ela é real, se ela é verdadeira ou não. É como a gente pegar, e a gente tem falado tanto disso, não só aqui, mas em todos os lugares, né? Pega uma postagem na rede social e compartilha. Sabe se é verdade? Ah, mas fulano me mandou. Mas de quem fulano recebeu? De ciclano. De quem? De Beltrano. Beltrano checou? Muitas vezes não. E a gente compartilha um monte de coisa que não é verdadeira e que é perigoso. É muito perigoso. Né? São coisas que assustam as pessoas, principalmente neste momento. São coisas que trazem pânico.
A rede social, ela pode destruir uma pessoa, e não precisa ser nem uma pessoa pública, com coisas que não são verdadeiras. Lá é rede social, aqui não é, mas aqui também nós podemos fazer. Eu posso começar a minar alguém na intenção sutil de falar aquilo que eu penso sobre alguém. E eu posso, de forma negativa, destruir a vida de alguém. Então eu preciso checar antes de falar. Mas também depois que chequei, eu preciso pensar, eu devo realmente falar? Com que propósito eu estou falando? Né? Antes de falar de alguém, olhe para você mesmo. Antes de criticar alguém, antes de carregar algo sobre alguém, olhe para você. Peça que o Espírito de Deus te ajude a olhar para você mesmo. Seja você o espelho. E depois que você olhar para você, se você se sentir com propriedade, então leve para os outros. Estava vendo hoje para a gente encerrar aqui, estava vendo hoje uma reflexão sobre aquele texto que Jesus está escrevendo lá na areia. E a pessoa que estava fazendo o estudo, o teólogo lá, ele faz uma alusão, lá ainda no Velho Testamento. Eu não vou saber explicar aqui agora, quero até entender aquilo melhor, mas no dia anterior, que Jesus fala que ele é água viva, Jesus estava no templo e ele faz uma exortação lá para os fariseus que estavam no templo, porque eles tinham agido errado. E aí depois, no outro dia, aqueles mesmos homens que tinham pecado, que tinham agido errado, estavam ali para apedrejar aquela mulher. Então subentende-se que quando Jesus se abaixa e começa a escrever, ele está escrevendo o nome de cada um daqueles que estavam ali. Porque ele viu o pecado que eles tinham. Por isso que ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele começa, segundo interpretação, escrever o nome de cada um daqueles que ele viu no dia anterior, cometendo coisas que não eram adequadas. Por isso eles começam a sair um a um. Mas eu não preciso que alguém aponte o dedo para mim. Eu e você, que estamos ouvindo essas pregações, somos convidados a nós refletirmos o nosso comportamento, a nossa vida, quem de fato nós somos, o que de fato nós fazemos, antes de julgar alguém. A palavra em Mateus capítulo 7, de 3 a 5, o texto diz assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Para nós encerrarmos, Provérbios 11:13 diz assim: o mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. No estudo de domingo à noite, eu me lembrei daquela fala que diz assim: quando Pedro fala de João, Pedro está falando muito mais de Pedro do que de João. Quando eu falo de você, eu estou falando muito mais de mim do que de você. Quando eu te critico, eu estou me vendo muito mais em você do que você mesmo. Normalmente, nós olhamos no outro aquilo que nós não gostamos e nós fazemos disso um espelho. E aí, quando eu olho para o Pienta e não gosto de alguma coisa no Pienta, eu estou sendo refletido nele. Então, eu preciso olhar para mim antes de abrir a minha boca para falar alguma coisa a respeito de alguém. Amém? Para nós darmos mais um passo e irmos às águas profundas, o convite é que a gente possa fechar a nossa boca. Pedir ao Senhor que nos ajude, que o Espírito dele nos ajude. Que a nossa boca, como nós estudamos lá no Desafio de Amar, que da nossa boca só saiam palavras que edifiquem e que sejam de bênçãos. E que antes de falar algo a respeito de alguém, que nós possamos examinar o nosso coração, e mesmo depois de examinar, que a gente possa trazer para Deus, antes de espalhar para as pessoas. Calúnia, fofoca, insinuação, maledicência ou palavras malditas são comparadas à pandemia, contaminação. E eu não quero ser aquele que prolifera aquilo que entristece o coração de Deus e que dá margem para que Satanás venha agir, através da minha vida, para destruir pessoas. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite, mais uma vez, te agradecer por esse tempo de culto.
por esse tempo que o Senhor tem nos exortado, mas entendemos que a exortação tem propósito de nos ajudar a crescer. E nós nos colocamos nessa noite diante do teu trono, pedindo que o Senhor nos ajude a nos ouvir e a perceber quando vamos abrir a nossa boca para dizer coisas que não agradam ao Senhor. Que nós possamos vigiar, porque nós não queremos ser instrumentos na mão de Satanás, compartilhando coisas que não edificam e que não levam ao crescimento. Abençoa a tua igreja neste período, nos traz, ó Deus, firmes aqui no domingo para cultuar o Senhor, para ouvir a tua palavra e que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Quero convidar o pessoal do louvor para nós encerrarmos. Quero que você se prepare. Domingo nós temos assembleia no encerramento do culto. Os que estiverem aqui participarão aqui. Os que estiverem em casa poderão participar pelo link que nós vamos disponibilizar depois. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe nessa semana. Que você fique bem aquecido aí, nesse frio de hoje, de amanhã, se cuide e que o Senhor nos abençoe.